Bom, pessoal, aqui o professor Sandro para mais uma aula sobre acidez e basicidade. Eu agora quero apresentar para vocês como é que é o efeito da estrutura no caráter básico das aminas. Para começar, eu quero lembrá-los que as aminas são substâncias que derivam da amônia. Então, por isso que a gente toma a amônia como referência, está aqui a amônia, NH3, ó. E a amônia, ela tem esse par de elétrons, que vai ser o responsável por abstrair esse próton da água, formando o amônio. Então esse par de elétrons agora, ao se ligar a esse hidrogênio, faz essa ligação química, e ao fazer essa ligação química covalente, o nitrogênio passou a ter 4 ligações, o que não é uma situação muito comum para ele, e por ele fazer 4 ligações, a carga que ele assume, que ele adquire, chamada de carga formal, é uma carga mais 1. A carga formal é um cálculo simples, em que a gente vai subtraindo o número de elétrons de valência, menos o número de elétrons compartilhados dividido por 2, menos o número de elétrons não compartilhados. Quando a gente faz essa soma, o nitrogênio vai ter uma carga mais 1. É legal que vocês guardem isso na memória. Sempre que o nitrogênio faz 4 ligações, ele vai ter uma carga mais 1. Assim como o oxigênio, né, que normalmente faz 2 ligações, mas quando faz 3 ligações, o que não é comum, o oxigênio vai ter uma carga mais 1. São cargas formais. Bom, a amônia, que é a nossa referência, tem uma constante de ionização 1,8 vezes 10 a menos 5. Como 10 a menos 5 é menor que 10 a menos 3, ela é uma base fraca. Significa que nesse equilíbrio há mais dessas espécies não ionizadas do que dessas espécies ionizadas. Bom, a amônia é uma substância de caráter básico, porque ela, de acordo com a teoria de Bronsted, ela abstrai o próton da água, então se ela recebe prótons é base. De acordo com a teoria de Lewis, ela doa par de elétrons, ela é base. E de acordo com a teoria de Arrhenius, ela produz OH- em meio aquoso, ela é base. Então a amônia é base, não importa que teoria de ácido e base você use. Mas aqui o interessante é usar Bronsted-Lowry. Bom, como eu quero compará-la com as aminas, vamos comparar com 3 aminas cujos substituintes alquila vão estar no lugar desses hidrogênios. Então eu quero usar a mesma estrutura e vou fazendo substituições e mudando a constante e apresentando as explicações. Primeira substituição. Eu vou trocar esse hidrogênio por uma metila. Nós já vimos nas aulas de acidez que substituintes alquila como metil, etil, propil empurram elétrons. São substituintes eletrorrepelentes. Então, quando eu coloco um substituinte que empurra elétrons, esse substituinte deixa esse par eletrônico que está aqui, pessoal, mais disponível para abstrair o hidrogênio da espécie ácida que ele tiver perto. E aí, quanto mais disponível esse par de elétrons, maior o caráter básico da amina. Então, na hora que eu coloco uma metila, essa constante que antes para a amônia era 1,8 vezes 10 a menos 5, ela muda. Ela vai ser 10 elevado a menos 4 aqui. Deixa eu apagar esse pKa. Lembre-se que o pKb, o pKb é menos o log do Kb. É outra maneira de representar isso aqui. Esse valor deixou de ser 1,8. Ele passou a ser, deixa eu olhar aqui para vocês, a metilamina, ele é 3,6 vezes 10 a menos 4. Portanto, se compararmos a metilamina com a amônia, que era 1,8 vezes 10 a menos 5, ela aumentou a basicidade. A presença do substituinte metila aumentou a basicidade porque empurra elétrons, disponibilizando esse par eletrônico. O que acontece se eu colocar uma outra metila? Se eu colocar uma outra metila, eu estarei diante da dimetilamina. Então eu tenho um outro substituinte agora empurrando elétrons. Se esse outro substituinte empurra elétrons, aquele par de elétrons do nitrogênio fica mais disponível ainda e, consequentemente, esse valor aqui deve aumentar. E ele aumenta. A constante da dimetilamina, ela vai ser 5,4. Deixa eu ver se eu não estou colocando o valor errado. Se não for 5,4, é 5,6.
mas ele muda 5,6, eu acho, deixa eu ver. Dá 5,4, era isso mesmo, vezes 10 a menos 4. Ou seja, na metilamina, que era a amina anterior, o Kb tinha sido 3,6, 10 a menos 4. Ou seja, a introdução dessa outra metila aumentou a constante de basicidade dessa amina comparado com a metilamina. Qual é a conclusão que chegamos? Quando nós temos uma amina secundária e uma amina primária. Essa amina aqui é primária e essa agora é secundária. E o substituinte delas é o mesmo, metil, ou seja, dimetil comparado com metil. A amina secundária tem caráter básico maior, mais intenso. O que é que era de se esperar, né? Se a química fosse somente a lógica? Na hora que eu colocasse um terceiro substituinte, e um terceiro substituinte metil iria ter um outro, terá um outro grupo empurrando elétrons, são 3 grupos empurrando elétrons, era de se esperar que essa constante fosse maior para a trimetilamina. Mas não é isso que é observado. O que se observa é que quando eu estou diante da